Naturalmente, para quem não me conhece, então talvez ache que eu sou o Arthur Lopes, então a primeira coisa importante a ser dita é que eu não sou o Arthur Lopes. Então, o Arthur é meu colega de Porto Alegre, ele é o autor do livro que vocês têm em mãos, ele é o autor das transparências que vocês vão olhar aqui, mas ele não sou eu. Então, o Arthur está lá em Porto Alegre, por razões pessoais. Mas, de qualquer forma, o Arthur me pediu, o Arthur é um cara hiperprofissional, e ele me pediu, então, daí ele tinha motivos de saúde lá para permanecer em Porto Alegre, pediu que eu assumisse o curso essa semana. Tudo bem, eu conheço o Arthur há mais de 20 anos, isso é algo que a gente faz pela família. Então, para mim é um prazer estar aqui, eu agradeço ao Arthur a confiança e agradeço também a organização do colóquio, que entendeu a situação e permitiu que tivesse uma substituição de última hora, que não é uma coisa exatamente usual, mas entendemos que seria um prejuízo menor. Então, eu estou aqui para tentar dar o curso do Arthur Lopes, ok? Então, meu nome, se você quiser saber, é Alexandre, se você quiser olhar, Alexandre Baravieira. Você está sem binóculo. Então, tá, eu sou Alexandre Baravieira, também sou da URGS como o Arthur, mas para os efeitos práticos, na semana que está aqui, eu sou a versão Rio de Janeiro do Arthur. Então, a intenção desse curso é ser um curso de mecânica quântica assim, bastante básico, embora ele tenha sido colocado como um curso avançado, mas a gente tenha em mente o fato de que vocês não são especialistas em física, que vocês são matemáticos ou estudantes de matemática e querem, então, entender um pouquinho do que vem a ser mecânica quântica, né? Então, a gente pode começar fazendo uma abordagem mais dura e direta, como o meu colega Arthur já começou sem nem perder tempo, direto para espaços vetoriais e falar de todo esse tipo de coisa. Ou a gente pode gastar alguns minutinhos contando um pouquinho do que é a mecânica quântica. Tá? Então, eu vou fazer esse pequeno trabalho agora para lembrar que a mecânica quântica, então, é um pedaço da física, um dos pilares, digamos assim, da física moderna, da física atual, que ele começa mais ou menos aí por 1900. Então, aproximadamente em 1900, os físicos perceberam que, para entender certos fenômenos que têm a ver com a emissão de luz, ou a emissão de calor, a emissão eletromagnética de maneira geral, eles precisavam, de alguma forma, de uma hipótese que era curiosa, bastante estranha, não muito usual para a época, de que a emissão ou a transmissão se dava em múltiplos de uma pequena quantidade. Então, você não poderia emitir luz, por exemplo, de qualquer maneira, mas você, para emitir luz, deveria emitir em pequenos múltiplos de uma quantidade básica. E essa quantidade básica, digamos assim, esse númerozinho mágico, era um número H. Eu vou contando pequenas mentirinhas, mas as mentiras não são muito grandes, mas esse número, então, basicamente, seria a menor quantidade, por assim dizer, que eu poderia emitir ou absorver energia, a energia, pelo menos, eletromagnética. Esse número acabou virando chamado de constante de Planck, porque o físico que introduziu esse pequeno número era justamente um cara chamado Max Planck. E, então, começou a surgir uma nova teoria da luz, né, nesse momento. Os físicos eles usaram essa hipótese curiosa do Planck, mas o próprio Planck era um físico bastante tradicional que não entendia exatamente todas as implicações da hipótese que ele havia feito. Então, os físicos, aos poucos, começaram a entender melhor como utilizar essa hipótese, em quais situações isso aparecia, em quais não aparecia. E foi ficando muito claro ao longo da década seguinte, nos anos 10 do século XX, que a utilização dessa constante e desse fenômeno de você ter coisas quantizadas, ou seja, múltiplos de alguém, era um fenômeno que era importante para a descrição, por exemplo, dos modelos atômicos, né, para a descrição dos modelos do átomo de hidrogênio, átomo de hélio e outros átomos, a emissão de luz que os átomos têm. Quando você aquece um átomo, um gás, por exemplo, de hidrogênio, você aquece, ele emite certas frequências, ele emite luz de certas cores, e entender exatamente que cores eram essas é algo que também tinha a ver com essa constante. Então, aos poucos, foi começando a ficar muito claro, vocês certamente ouviram falar também que o Einstein explicou uma coisa chamada efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é quando você tem um certo metal, você faz a luz incidir nesse metal, e
você gera uma corrente elétrica a partir disso. Então, isso significa, basicamente, que existem elétrons que estão lá caminhando pelo seu metal e que, de repente, recebem a luz e começam a andar, digamos assim, numa certa direção, grosso modo falando, e isso é o que é uma corrente elétrica, né? Então, foi começando a ficar claro para os físicos que usar essas hipóteses, usar essa ideia da quantização e essa constante mágica era algo importante na descrição da natureza, mas ainda não existia exatamente o que se chama de uma mecânica quântica, ou seja, eles usavam isso para explicar algumas coisas, mas sempre de uma maneira heurística, uma maneira inspirada no experimento. Então, demorou um tempo, até que mais ou menos na década de 20, finalmente, vai surgir algo que efetivamente pode ser chamado de mecânica quântica, ou seja, como a gente criar uma nova versão da mecânica, existia aquela versão da mecânica que vinha desde o Newton, que tinha sido reformulada matematicamente pelo Lagrange, depois pelo Hamilton, mas que basicamente era a mesma mecânica de Newton, que imperava na física por 200 anos. E os físicos, então, nos anos 20, começaram a entender como fabricar a nova mecânica, que, por exemplo, serviria para entender como é que um elétron se comporta em volta do núcleo de um átomo. Tá? Qual é a mecânica que se usa para fazer isso? É a mecânica quântica. Então, essa é uma teoria que surge aí pelos anos 20. Ela não é obra de uma só pessoa. Ela juntou os esforços de físicos geniais como Heisenberg, outro cara que é o Schrödinger, outro cara que é o Dirac, um outro cara chamado Max Born. Então, foi uma junção de esforços de diversos físicos, todos eles de altíssimo nível, que acabou colocando de pé o que é uma mecânica quântica. Então, o que é curioso, que fazendo um pequeno, assim, olhando muito grosso modo, o que era uma mecânica clássica? Uma mecânica clássica, você tem uma partícula que se movimenta e que, basicamente, a gente pode descrever em termos de posição e a velocidade. E a velocidade, no fundo, se você conhece a função que te dá a posição ao longo do tempo, você sabe, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, você tem equações, basicamente a equação de Newton, ela é uma equação que envolve uma derivada segunda da sua posição, e isso é igual à força. Alguém vai querer me lembrar que tem uma massa aqui também, né? Então, é verdade, tem. Então, a gente tem uma força desse lado, e isso aqui é a massa vezes a aceleração. Então, isso era a equação básica de Newton, e se a gente conhece, então, posição e velocidade inicial, a gente seria capaz de prever a trajetória de uma partícula. Então, isso era a mecânica clássica. Então, agora, como é que você, conhecendo a mecânica clássica, sabendo, por exemplo, como é que se movimenta uma partícula em função de uma força, né? Essa aqui seria a maneira do Newton resolver o problema. Como é que seria a maneira se a gente faz isso na mecânica quântica, nessa nova mecânica, que era a mecânica que estava ficando bem claro que tinha que ser utilizada para descrever, por exemplo, o que acontece com átomos. Porque se você tentava aplicar para átomos, para elétrons em torno de um átomo, a mecânica usual, o eletromagnetismo usuais, você chegava a coisas que claramente estavam erradas. Tá? Um pequeno exemplo é a situação de se você pegar um elétron orbitando em torno do núcleo, em torno de um próton, esse elétron, pela mecânica clássica, enquanto ele está dando voltas, ele está girando, ele tem uma aceleração. E essa aceleração, que é a aceleração centrípeta, todo o corpo acelerado, toda a carga elétrica acelerada, ela emite radiação. Então, esse elétron deveria começar a emitir radiação, pela teoria clássica. Se ele emite radiação, ele começa a perder energia e começa a espiralar para dentro. E até que ele vai e termina colidindo com o núcleo. Tá? E isso acontece num intervalo de tempo muito pequeno. Tá? Eu, nesse momento, não me lembro do número, mas é um número que, sei lá, em alguns, muito menos que 1 milissegundo, a matéria colapsaria. Bom, obviamente, como nenhum de nós está colapsando, então significa dizer que essa explicação aplicada a um átomo está ruim. Tá? Então, era necessário ter uma mecânica que não fizesse esse colapso. Então, nos anos 20, as pessoas começaram a perceber como é que essa era a mecânica, como seria essa teoria. E uma coisa que é interessante é o seguinte, essa equação aqui, esse tipo de equação que é a equação do Newton, dependendo de como é essa força, isso aqui basicamente pode ser um sistema, uma equação diferencial ordinária não linear. Se essa força aqui ela não precisa depender linearmente do x, pode depender do x de maneiras bem complicadas. Então, a teoria do Newton, ela pode gerar equações diferenciais ordinárias bem sofisticadas, tá? Tipicamente equações não lineares, dependendo da escolha do f, e isso acabou entrando no século XX, né, para tentar entender melhor como é que certos sistemas não lineares se comportam, que acabou chegando toda a teoria de sistemas dinâmicos, o que chama às vezes de fenômenos caóticos e tudo isso. Né? Então, um comportamento desse tipo pode ser bastante sofisticado. Por outro lado, de maneira surpreendente, a mecânica quântica, embora tenha um lado filosófico às vezes um pouco exótico, enfim, talvez exótico, talvez um pouco surpreendente para quem não está acostumado,
a mecânica quântica se baseia em equações que são essencialmente equações lineares, tá? Então, num certo sentido, falando assim, matematicamente, a mecânica quântica ela é mais simples do que a mecânica clássica, num certo sentido. Mas tem algumas questões de interpretação que são um pouco mais desconfortáveis. Então, eu, naturalmente, não sou nenhum especialista em interpretações da mecânica quântica, tem pessoas que são filósofos profissionais desse tipo de coisa, eu não tenho nenhuma pretensão quanto a isso. Então, nos momentos que a gente tiver que fazer algumas interpretações, eu vou ser absurdamente pragmático, eu vou tentar mostrar algumas equações e vou tentar dizer como é que a gente interpreta essas equações de uma maneira muito prática, muito concreta, tá? Mas eu já digo para quem tiver interesse que é possível se enfronhar em interpretações bem mais sofisticadas da mecânica quântica e ler coisas bem, realmente, às vezes mais exóticas ainda, eu vou tentar ser pragmático. Mas ser pragmático significa aceitar basicamente uma coisa que eu já vou mencionar agora, um fato que, por exemplo, o Einstein não aceitou aparentemente a vida toda, que é o fato de que, eventualmente, um fenômeno quântico, ele tem, de maneira intrínseca, uma probabilidade associada. Então, ao contrário daquela velha mecânica do Newton, na qual o conhecimento preciso da posição e velocidade no instante permite uma previsão perfeita do que vai acontecer daqui 10 minutos, daqui 30 minutos, 40 minutos, na mecânica quântica, em princípio, o conhecimento de um estado num dado momento garante para você apenas o conhecimento de como é que as probabilidades de você obter certos resultados vão evoluir. Então, você não consegue dizer onde as coisas vão exatamente estar daqui a 10 minutos, mas eu consigo dizer que tem uma grande probabilidade delas estarem aqui, ou estarem ali, ou coisa do tipo. Tá? Então, isso depende de como é que você interpreta as coisas, pode ser ou uma propriedade da própria natureza, ou, eventualmente, tem pessoas que não gostam disso e tentam achar outros caminhos para explicar isso de outra maneira. Tá? Então, eu vou ser muito pragmático e vou aceitar a probabilidade, ponto final. Tá? Mas, como eu já disse, se vocês quiserem se aprofundar em interpretações, tem para todo gosto. Tá? Bom, então, assim, como eu estou dizendo para vocês, as ferramentas básicas da mecânica quântica têm a ver com operadores lineares, então, no fundo, o problema todo é o seguinte, quando a gente tem as equações de um fenômeno clássico, a gente gostaria de criar as equações do quântico parecido com ele. Isso é o que se chama de fazer uma quantização. Então, eu vou tentar fazer justamente a quantização dessas coisas. Eu preciso saber, dada uma equação dessa, do tipo massa vezes aceleração igual a uma certa força, qual vai ser o equivalente disso no mundo quântico, quem vai ser o cara que faz o papel daquilo lá, no nosso mundo quântico. Eu vou ter uma certa equação diferente, vai envolver certos operadores no espaço correto aí, e uma vez que a gente tem essa equação, a gente tem que interpretar o que essa equação significa para que a gente possa extrair conclusões físicas a partir disso. Tá? Então, vamos começar a dar uma olhadinha, revisitar algumas coisas que a gente já sabe sobre espaços vetoriais, mas eu vou tentar ir meio rápido aqui, vocês certamente devem ter isso escrito, tá? E o Arthur gosta de transparências com bastante coisa escrita, eu não gosto tanto, mas tudo bem, a gente vai assim mesmo. Tá? Então, basicamente, para lidar com mecânica quântica, você lida com espaços vetoriais complexos. Essa é uma outra pergunta curiosa. Eu lembro que eu já coloquei essa pergunta para mais de uma pessoa. Por que a gente tem que usar os complexos? Por que não usar um espaço vetorial real, ou um espaço vetorial, sei lá, quaterniônico, ou sei lá o quê? Eu sei que existe uma mecânica quântica quaterniônica, na qual as pessoas gostam de trocar os complexos ali por quaternios. Tá? Então, existe. Tá? Não me perguntem para que serve, eu não sei. Tá? Já adianto. Infelizmente, eu tenho que estabelecer os limites da minha ignorância. Mas o que eu posso garantir é que uma mecânica quântica feita com os complexos, com espaços vetoriais complexos, dá conta do recado de explicar muito bem uma quantidade imensa de fenômenos. Tá? Então, de uma maneira puramente pragmática aqui, né? Não estou derivando isso de nenhum postulado inicial, estou admitindo que se você fizer assim, as coisas vão funcionar do jeito que os físicos querem, então sejamos práticos. Tá? Então, olha só, a gente tem um espaço vetorial com um certo produto interno, tá? E uma coisa interessante é que esse produto interno tem especialmente essa propriedade aqui, na hora que você define, bom, ele tem que ser bilinear, aquela coisa que a gente está acostumado, mas com um pequeno detalhe. Quando você troca os caras de ordem, como isso aqui é um número complexo, ele vira o conjugado. Tá? Esse é o complexo conjugado. Então, essa é uma pequena diferença com relação a produtos vetoriais ou produtos escalares reais. O outro detalhe é que quando você coloca a sua constante aqui, na primeira coordenada, ela sai como lambda. Mas, em função da primeira propriedade,
Se você colocar o lambda multiplicando não o mais o v, o que acontece? Quem sai aqui é o lambda barra, sai o lambda conjugado. Tá? Então, essa coisa é linear na primeira coordenada, mas quando na segunda coordenada, quem sai não é o lambda barra. Então, isso é uma pequena sutileza da vida. Tá? Mas aí temos, então, um produto interno dos complexos, da maneira usual. Então, justamente aí o que eu acabei de falar. Ele é bilinear, como deveria. Então, se você pegar um cara, esse sujeito aqui, esse número, por conta da primeira propriedade, também é um número real, não negativo. Então, você pode definir uma norma a partir do teu produto vetorial, como sempre, né? Então, a ortogonalidade é o conceito usual, quando o produto interno der zero. Então, até aí, estamos em território familiar. Tá? Mas, dependendo do fenômeno que você quer modelar, seria muito bom se a gente pudesse o tempo todo lidar só com espaços vetoriais de dimensão finita. Tá? Mas, de fato, há alguns anos, eu junto com o Marcelo Terra Cunha, que não sei, não deve estar aqui, está fazendo coisa mais divertida, o Marcelo Terra Cunha e uma aluna dele na época, chamada Bárbara Amaral, a gente fez um curso de mecânica quântica basicamente usando tudo em dimensão finita. Então, a gente tentou espremer todos os fenômenos para caberem em dimensão finita, o que tem suas vantagens e desvantagens. A gente tentou se concentrar em dimensão finita para você conseguir usar só a álgebra linear para fazer a mecânica quântica. Tá? Então, isso funciona para diversos fenômenos, mas, por outro lado, quando a gente quer entender uma partícula que se movimenta ao longo de uma reta, por exemplo, tá? Que é uma coisa que em mecânica se estuda o tempo todo, então é muito natural que você queira entender como é que você quantiza uma partícula caminhando ao longo de uma linha reta. A linha reta ela já não vai caber direitinho numa situação de um espaço vetorial de dimensão finita, a descrição vai ter que envolver espaços mais gerais. Então, você acaba tendo que lidar com espaços de Hilbert. Né? Então, não sei se eu posso supor que todo mundo aqui é familiar com análise funcional, vou tentar ser bastante pragmático. Você tem um espaço de Hilbert quando você tem o seguinte, você tem um espaço vetorial com uma certa norma, com um produto, aliás, um produto interno, que é aquele ali, e você coloca uma norma, que é a usual, e a gente fala que ele é um espaço de Hilbert se ele é completo, ou seja, se você pegar sequências de Cauchy nesse espaço, usando essa norma, elas convergem para o objeto no espaço. Tá? Então, exemplos de espaço de Hilbert, você pode ficar com dimensão finita, sem problema nenhum. Por exemplo, se você pegar o Cn, que é esse espaço aqui, esse é um espaço de Hilbert, usando o produto interno, assim, você faz o produto coordenada a coordenada, só que o detalhe é que a segunda coordenada ela é multiplicada, na verdade, é o seu complexo conjugado. Tá? Então, isso é um produto interno usual em Cn, e com ele, esse espaço aí é um exemplo de espaço de Hilbert. Tá? E você consegue fazer muita mecânica quântica num espaço assim, dá para fazer bastante coisa. Tem muitos fenômenos interessantes modelados só por isso. Tá? Se você tem, eventualmente o conjunto vai ter que ser infinito, né? Então você vai ter um conjunto enumerável ortonormal de elementos aqui no teu espaço de Hilbert, tá? Completo, e a gente diz o seguinte, olha só, se a gente tiver, a gente vai fazer um cara desse aqui, a gente vai dizer que ele é um conjunto numerável ortonormal completo. Se acontecer isso, ele tem norma 1, então todo mundo está normalizado. Esses caras são 2 a 2 ortogonais. E você pode representar qualquer psi como sendo um limite de coisas desse gênero, escolhendo, então, constantes convenientes. Tá? E não é difícil escolher essas constantes. Você pode escolher simplesmente como sendo esses produtos aqui. Então, não é difícil fazer essa conta. Se você admite que o psi é isso, encontrar quem são os alfas corretos, tá? Usando a ortogonalidade, usando essas propriedades aqui em cima. Tá? E você também tem uma norma natural, que é simplesmente fazer a soma dos coeficientes todos ao quadrado. Tá? É uma soma que pode ser uma soma infinita, mas tudo bem. Isso aí, desde que convirja, né? Então, se a gente tomar os cuidados necessários, isso vai funcionar bem. Então, a gente pode começar a trabalhar com espaços um pouquinho maiores que os espaços de dimensão finita. E isso, de fato, vai ser necessário, dependendo do fenômeno que a gente quer olhar. Então, está aqui um espaço que vai acabar aparecendo quando você quer fazer a mecânica quântica de um cara que se movimenta não na reta, não no R1, mas num Rn. Então, ele pode se movimentar coordenadas x1, x2 até xn. Então, um espaço que é bem natural para isso é justamente esse aí. Você pega o chamado L2, você tem a medida de Lebesgue, ou seja, para quem não é muito familiarizado, isso é uma espécie de volume d-dimensional aqui, n-dimensional, perdão, tá? E você vai pegar funções aqui dentro, tais que a integral do valor dela, do módulo dela ao quadrado, do tamanho dela ao quadrado, é um número finito. Então, essas são chamadas funções, tá, de quadrado integrável,
justamente porque a integral de φ quadrado do módulo de φ ao quadrado é finita. Então, esses caras aí, esse tipo de espaço, se você coloca um produto interno que é esse, então, no fundo, é uma generalização daquele produto interno que a gente tinha feito antes, num certo sentido, né? Você usa a segunda coordenada está aqui como conjugado, a primeira está aqui, e você integra, que agora você tem uma infinidade de coisas, é uma função, né? Não dá mais para somar. Então, se você usa esse produto interno, esse negócio, então, é um espaço de Hilbert usando essa norma aí, tá? Então, esse é o espaço de Hilbert que vai ser útil mais para frente, quando a gente tentar entender uma partícula que se movimenta, por exemplo, no RN. Tá? Então, vamos deixando esses espaços aí no caminho. Bom, o operador linear vai ser limitado, o contínuo aqui, quando acontecer isso. Quando você tiver que esse supremo é limitado. Você vai pegar a norma, você tem um operador que sai de um espaço H1, isso aqui tem uma norma 1, vai no espaço H2, que tem a sua norma H2, os espaços, em princípio, podem ser diferentes. E se a norma da imagem dividida pela norma do argumento é uma coisa finita para todo mundo, então você diz que o operador é limitado, tá? É um operador linear limitado. Bom, linear é linear no sentido que a gente está acostumado, né? Esses aí, então a gente tem uma notação, só esse espaço aqui são operadores lineares limitados de H1 e H2, e um caso particular é se o H1 e o H2 são exatamente o mesmo espaço que eu chamo de H. Então, eu tenho os operadores lineares limitados de H em H. Estou saindo de um espaço de Hilbert chegando nele mesmo. Então, tenho operadores no espaço no mesmo espaço. Tá? Se o H fosse um cara de dimensão finita, esse espaço de operadores lineares limitados, vocês identificariam naturalmente com um espaço de matrizes N por N. Né? Transformações lineares podem ser representadas por meio de matrizes. Né? Quando o mundo é de dimensão infinita, a vida é um pouco mais complicada, mas, de qualquer maneira, vai aqui um comentário de caráter histórico, a gente vai tropeçar nele de alguma forma aí no meio do caminho. Como eu falei para vocês, a mecânica quântica vai surgindo mais ou menos aí pelos anos 20. Então, é 20 mais epsilon, onde o epsilon varia 5, 6 anos. E tem que ser mais mesmo, não é menos, né? E tem essencialmente duas teorias que surgem mais ou menos ao mesmo tempo. Uma foi a versão do Heisenberg. Então, vou colocar aqui o Heisenberg, que criou uma mecânica chamada de mecânica matricial. E se vocês pensarem bem, matrizes nada mais são do que certos operadores lineares, mas que podem, se você se permitir pensar que as matrizes podem ter uma infinidade de entradas, as matrizes podem ser pensadas como aplicações lineares no espaço de dimensão infinita, no espaço de dimensão infinita. Tá? E mais ou menos ao mesmo tempo, um outro cara que foi o Schrödinger. Então, o Schrödinger criou uma mecânica que é uma mecânica chamada, na época, de mecânica ondulatória. Então, havia a mecânica das matrizes, a mecânica matricial feita pelo Heisenberg, e a mecânica ondulatória feita pelo Schrödinger. Então, o Heisenberg estava enxergando matrizes. Ele estava vendo matrizes, de alguma forma curiosa, relacionando um problema de mecânica com matrizes. Algo um pouco não muito intuitivo. Já o Schrödinger fez uma equação de onda. Ele foi mais, digamos assim, clássico no sentido dos físicos. Para os físicos lidarem com uma equação de onda é uma coisa muito mais familiar. Os físicos se acostumaram a pensar em ondas na água, em ondas no ar, em ondas eletromagnéticas. Então, quando o Schrödinger escreveu uma versão ondulatória da mecânica quântica, figurou uma versão, digamos assim, muito mais fácil de ser vista ou de ser aceita e entendida pelos físicos. Tá? Mas, no fundo, você pensa assim, por que tem que ter duas mecânicas? Né? É estranho que você, para descrever o mesmo fenômeno, possa criar duas mecânicas diferentes. E, no fundo, o que está oculto aí, escondido aí atrás, é o seguinte, é que o Heisenberg estava enxergando operadores que ele representava como matrizes. E o Schrödinger estava enxergando certos operadores lineares que eram basicamente operadores diferenciais. Então, os dois estavam enxergando operadores lineares. E, no fundo, o que de fato é importante, só foi ser percebido depois, né? Como sempre, quem está fazendo a ciência ali no momento inicial, está lá com um facão no meio da floresta tentando abrir um caminho. E, às vezes, tem que vir alguém depois para começar a olhar o que 2, 3 pessoas fizeram e começar a fazer as conexões. Né? Então, alguns anos depois, é que as pessoas perceberam que tanto Heisenberg quanto Schrödinger estavam lidando com operadores lineares, um representando como matrizes, o outro usando representação como operadores diferenciais, que esses operadores satisfaziam as mesmas regras algébricas. Então, aí,
vai mais ou menos final dos anos 20, começo dos anos 30, um nome extraordinário, que é um cara chamado John von Neumann, que tem um livro clássico sobre fundamentos da mecânica quântica, no qual ele basicamente tenta fundir as duas visões, mostrando que o que esses dois sujeitos faziam era ver representações diferentes da mesma álgebra. Você tinha certos operadores definidos em abstrato, que satisfazem certas relações algébricas e que podem ser representados como matrizes ou que podem ser representados como operadores diferenciais. Tá? Então, o que esses dois caras estavam vendo só eram basicamente duas representações da mesma álgebra, essencialmente. Tá? Então, tem toda uma vertente também que tenta explorar a mecânica quântica como sendo um tipo de álgebra especial, né? Ver quais são esses operadores, que álgebra é essa, ver o que ela faz, e, eventualmente, você pode provar propriedades em abstrato dessas álgebras e ver como elas refletem em propriedades quânticas. Tá? Mas, para efeitos práticos, digamos assim, para a maior parte dos físicos, a mecânica do Heisenberg ela foi meio que deixada de lado. E a do Schrödinger se tornou um sucesso porque, como usava ondas, os físicos tinham uma maneira mais simples de entender, de visualizar os fenômenos usando as ideias do Schrödinger, então essa mecânica acabou que ela dominou. Tá? Se você for conversar com a maior parte dos estudantes de física, eles fazem contas bem no estilo Schrödinger, não tanto no estilo Heisenberg. Mas, no fundo, o que é importante ser dito é que esses dois caras enxergaram duas versões do mesmo objeto, tá? Embora eles naquele momento não tenham percebido isso. Mas, então, falando tudo isso para dizer que a gente vai lidar com operadores lineares limitados do espaço de Hilbert no espaço de Hilbert. Então, vamos seguindo em frente, criando toda a linguagem que a gente precisa aí. Quando a gente tem operadores, um operador L de H1 e H2, você pode criar um parente dele, que é o L estrela, né, que é um operador definido do H2 em H1, que é o que você chama de adjunto. Então, esse cara é o adjunto do L. Então, você consegue criar um operador L estrela. Tá? Bom, quando você tem um operador que o quadrado dele, o quadrado de um operador é a composição dele com ele mesmo. Né? Você aplicar o P no P. Lembre que você está em H, então se você saiu de H, aplicou o P, chegou em H. Aplicou o P novamente, continua em H. Então, isso aqui é igual... Poderia ter escrito P aqui, seria mais prático, mas tudo bem. Mas você admite que o P também é igual ao P estrela, ou seja, tem essa propriedade do P do operador ser igual ao seu adjunto e do P ao quadrado, do P aplicado duas vezes, ser igual ao próprio P, então a gente fala que isso aí é uma projeção ortogonal. Tá? Realmente, uma projeção, se vocês usam a intuição de vocês para a dimensão 1, você projeta um vetor em cima dessa mesa, um vetor aqui pode ser decomposto num pedaço que está na mesa e um pedaço ortogonal à mesa. Se eu guardo só a parte que está na mesa, isso é a projeção. Então, obviamente, se o vetor já começou na mesa, quando eu projeto, não tem mais nada para ser feito. A projeção é ele mesmo, basicamente por isso que o P2 é igual ao P. Né? Então, olha só, se você tem um certo vetor, um elemento do H, isso é exatamente o operador o P-psi, esse cara que está sendo definido aqui, é exatamente projetar ao longo dessa direção. Você escolhe um vetor, que é o psi, tem um outro vetor ali, está projetando em cima do psi. Tá? Você pode decompor um vetor numa componente na direção do psi e numa outra ortogonal, e é isso que a gente chama de P-psi, que é a projeção ao longo de psi. Tá? Então, é exatamente isso. A projeção, o resultado disso é um espaço unidimensional, né? A imagem disso. Tá? Quando você tem operadores que são iguais ao seu adjunto, a gente fala que eles são autoadjuntos. Né? Então, esse é um conceito importante, porque a gente vai usar bastante operadores que são autoadjuntos. Tá? Então, quando acontece isso, você pode trocar. Se você escreve essa expressão envolvendo o produto interno e o operador, você pode trocar o operador de lado, né, de maneira prática, o que dá um monte de propriedades interessantes. Tá? Uma outra família de caras interessantes para nós são os caras que são unitários. Então, você diz que ele é unitário se o estrela é o operador identidade. Tá? O que é uma maneira de dizer que, na verdade, o estrela é a inversa do operador U. Tá? Então, é exatamente o que está sendo dito aí. Então, esses são operadores ditos unitários. Tá? Então, se ele é unitário, uma das consequências disso é que ele preserva a norma de vetores. Quando você aplica um operador unitário num vetor, o tamanho desse vetor não muda, que é exatamente o que está escrito aqui. Tá? Então, a norma dele
a norma de um vetor é igual à norma da sua imagem. Então, esses caras são importantes. Se a gente começa com um vetor com certo tamanho e aplica alguma transformação unitária, ela continua com o mesmo tamanho. Tá? Uma coisa interessante é o seguinte, se você pega um L autoadjunto, esse operador exponencial de IL é um operador unitário. Tá? Basicamente, o que é isso? Se vocês eventualmente nunca viram a exponencial de um operador, então o que é isso? Bom, quando a gente tem a exponencial de um número, então, nós víamos agora há pouco, antes de começar a palestra aqui, uma foto do Elon, né? E eu me lembro, quando eu era mais jovem que vocês, lendo a revista do professor de matemática, que o professor Elon editava e, enfim, dava uma força enorme para aquilo, de ver pela primeira vez na minha vida uma fórmula curiosíssima que pegava uma exponencial de um número complexo, que é uma coisa que eu nem sabia o que era, e relacionava com senos e cossenos. Que é uma coisa bonita, que é isso aqui. E que também podia ser relacionado com uma outra coisa extraordinária, que é uma série. Né? Ou seja, você podia escrever isso como sendo essa soma aqui. Então, opa, desculpa, eu tinha que colocar uns is, eu tenho que colocar uns is aqui, para não mentir. Eu quis falar uma coisa, falei outra, e aí tudo bem. Tá? Então, a gente tem a expressão da exponencial de um número complexo, de i vezes x. X eu posso pensar que ele é real, e a exponencial desse número aqui é dada por isso. Né? E eu tenho que continuar a minha série com potências de x dividida por números fatoriais. 3, 4, 5 fatorial. Então, quando eu vi pela primeira vez essa expressão na minha vida, eu realmente fiquei meio chocado. Como é que você pode ter uma soma infinita? Né? Uma coisa curiosa, mas aí depois você vai entender que essas coisas podem convergir, somas infinitas podem chegar em algum lugar. Né? Isso é uma coisa interessante. E essa primeira relação também é extraordinária. Então, isso a gente faz com um x real. Bom, quando você está lidando com operadores, o que acontece? Se você tem um operador linear, então eu sei fazer duas operações básicas com meus operadores. Eu sei somar operadores. Se eu somar A mais B, se A e B são operadores, então, naturalmente, a soma também é um operador linear. Né? É fácil dizer o que é isso. Eu sei multiplicar meus operadores por constantes. Então, se eu pegar um númerozinho μ multiplicado por um operador A, isso é um novo operador linear, que é o operador original multiplicado por essa constante. Então, isso eu também sei fazer. Então, basicamente, eu estou dizendo que os operadores lineares são um espaço vetorial. Posso somar dois objetos lá dentro, ou posso pegar um objeto lá dentro e multiplicar por um número, real ou complexo, vamos pensar em complexos, e isso continua sendo um elemento lá dentro. Mas tem mais um detalhe interessante. Eu sei fazer o produto de um operador linear por outro, que é a composição. Então, a gente sabe escrever, por exemplo, A vezes B, significa fazer o quê? Aplicar o operador linear B no seu vetor e depois aplicar o operador A no seu vetor. Então, é possível multiplicar elementos que estão aqui e o resultado também é um operador linear. Né? Se vocês pensarem em matrizes, né, de maneira muito concreta, se você pensar em operadores lineares de um espaço de dimensão n, a gente teria matrizes n por n, e vocês sabem que vocês podem definir a soma de matrizes, o produto de matrizes por um escalar, e o produto usual de matrizes, que corresponde a isso aqui. Então, se a gente pode fazer essas três coisas, a gente está, na verdade, num conjunto que é um espaço vetorial com um certo produto que tem propriedades bonitinhas, o que cria, na verdade, algo que se chama de uma álgebra. E numa álgebra, se eu pensar que o meu x agora não é mais um número real, mas que o meu x é um operador, quando eu tiver que calcular x ao quadrado, eu sei fazer isso, porque basta pegar o operador aplicado no operador. Isso é um novo operador. X ao cubo é o operador aplicado no operador, que também é um operador. Multiplicar esses caras por constantes também dá um operador. Somar operadores também dá um operador. Então, um operador linear pode ser perfeitamente escrito como sendo essa série. Quando você troca o x aqui, bota o L, que está escrito lá, coloca um operador L aqui e você sabe calcular as potências do L. E esse lado aqui, então, está bem definido. Tem um certo trabalhinho para mostrar que ele converge, mas dá para mostrar. E, portanto, a gente pode definir a exponencial de um operador sem, digamos assim, sem grandes dificuldades. Né? Claro, módulo provar a convergência, que pode às vezes dar trabalho, mas, em princípio, é essa a definição. Tá? Então, é algo que dá para fazer. Então, se o nosso operador
L é um cara autoadjunto, o U, que é E na IL, é um operador unitário. Basicamente, fazer outra conta simples, eu só vou fazer as contas fáceis, as difíceis todas eu deixei no livro do Arthur, e se elas estiverem erradas, vocês reclamem com o Arthur, não reclamem comigo. Isso é uma das coisas importantes, é o melhor aspecto de você dar um curso do livro da outra pessoa, né? Todos os erros são do Arthur, né? Isso, ainda bem que o Arthur não ouviu. Mas, se esse é o teu operador U, o que acontece é que o operador adjunto a ele, o U estrela, seria exatamente esse cara aqui. Mas se o L é autoadjunto, significa dizer que o L estrela é o próprio L. Então, isso aqui é E na menos IL. Então, como eu disse, eu só vou fazer as contas fáceis. Então, agora, quanto é que dá isso vezes isso? É E na menos IL vezes E na IL. Em geral, exponenciais de operadores podem ser caras complicados da gente lidar com eles, com produtos assim. Mas se esses operadores comutam, e certamente o L comuta com L, ou menos L comuta com L, isso aqui é exatamente a exponencial da soma dos dois, que é a exponencial de zero, que é a identidade, o operador identidade. Tá? Então, esse cara, de fato, faz o que estava sendo afirmado. Como eu disse, essa foi a conta mais difícil que eu ia fazer. Eu só aceitei dar esse curso se eu fizesse contas fáceis. Então, é verdade o que está escrito ali. Tá? Então, seguindo em frente, se você tem aí um certo vetor inicial de comprimento unitário, quando você olha, a gente pode pensar que esse cara aqui, x de t, que é dado por isso, você está pegando o vetor inicial e está aplicando nele um operador unitário. Ok? Isso aí preserva o tamanho desse vetor. Então, isso é importante porque quando a gente for olhar depois a evolução temporal da mecânica quântica, ela vai ser feita por meio de operadores unitários. Ok? Bom, aí começamos a falar de autovalores e autovetores. Tá? Esse é outro assunto importante, porque os autovalores vão ter um papel fundamental na mecânica quântica. Então, os autovalores, no fundo, vão nos contar, em determinadas situações físicas, quais são os valores que podem sair quando você efetua a medição. O Marcelo Terracoen não está aqui, se ele tivesse, ele ia dizer para mim, não falar medição, para falar assim, testes com alternativas clássicas, para distinguir entre alternativas clássicas. Então, eu vou não usar toda a linguagem que o Marcelo Terracoen adora usar com todo cuidado, eu vou continuar falando em medição. E eu tenho uma tendência, eu realmente tento me policiar para nunca falar em medida. Né? Porque vocês matemáticos sabem que uma medida é aquilo no estilo que o Lebesgue definiu. Uma medida é uma maneira de você ver tamanhos de conjuntos. Medição é aquilo que os físicos fazem no laboratório. Então, eu vou tentar usar a palavra medição no sentido que os físicos utilizam. Tá? Então, eu vou guardar palavras para uma coisa e para outra, para a gente não confundir. Então, quando a gente efetua uma medição de um sistema físico, quando você mede um elétron, você quer saber a posição ou a energia que ele tem, os valores possíveis quando você efetua essa medição tem a ver com autovalores de um certo operador. A gente vai ter que chegar no operador, mas vamos com calma. Tá? Então, o que é um autovalor? Se você pegar um vetor não nulo, tal que o L de V é o lambda V, ou seja, você aplica o operador linear num vetor e você observa um múltiplo desse vetor. Então, essa constante, digamos assim, muito grosseiramente de proporcionalidade, é o teu autovalor. Né? E esse V é o autovetor associado ao autovalor lambda. Né? Isso é o usual da álgebra linear. Tá? Por exemplo, se você pegar essa matriz aí, tá? Então estamos num exemplo aqui que o nosso espaço vetorial é o C2, eu estou considerando isso aqui define um operador linear em C2, né? De C2 em C2. É fácil ver que ela é unitária. De fato, uma das coisas que é interessante para ver que ela é unitária, basta você notar o seguinte, se você pensar bastante, não pensar tanto assim, mas um pouquinho, a norma da coluna 1 é exatamente 1. A coluna 2 também tem norma 1. Tá? Então, as colunas têm norma 1, de fato, as linhas também. E se você olhar bem, melhor ainda, você vai ver que a primeira coluna e a segunda elas são ortogonais. E por que elas são ortogonais? Não se esqueçam, quando a gente faz o produto escalar, o segundo elemento tem que ter o produto, tem que ter o conjugado dele, tem que ter a barrinha. Então, quando eu multiplicar a primeira componente pela primeira, eu vou multiplicar 1 por o conjugado de i, que é menos i. Quando eu multiplicar embaixo, eu vou multiplicar i por 1, então vai ficar menos i mais i, que dá 0. Então, o produto escalar desses dois vetores é 0. Esses dois caras são vetores
de norma 1 e que são ortogonais. Quando isso acontece, a matriz ela é unitária. Tá? Então, a gente pode obter os autovalores, autovetores, fazendo as contas. Tá? Isso aí é álgebra linear, né? Exercício para de noite. Se você tem aí que o lambda é o autovalor associado ao V, se você tem a exponencial do operador L, o autovalor dele é o exponencial do autovalor usual. Tá? Isso é uma coisa curiosa, que vocês podem meditar um pouquinho pensando nessa série aqui, ver o que acontece quando aplicam a série do E na IL, sabendo esse fato aqui. Tá? Então, deixo para vocês meditarem sobre isso. Então, o espectro, olha só, o espectro é um conceito mais geral, é um conceito que... O conceito de autovetores ele é muito bom para coisas de dimensão finita, mas quando a gente vai para a dimensão infinita, a vida é mais difícil. Então, você considera todos os lambdas, tá? Esse é o espectro do operador linear L, todos os lambdas, tá? Que isso aqui não tem uma inversa. Tá? Então, todo mundo que é autovetor, significa dizer que o L de V é igual a lambda V. Então, se você fizer L menos lambda aplicado em V, isso vai dar zero, não vai ter uma inversa. Então, autovetores, autovalores, automaticamente estão no espectro. Mas o espectro pode ter outros caras além dos autovalores. Tá? Então, esse é o ponto. E isso em dimensão finita não aparece, mas em dimensão infinita é um fenômeno normal. Você vai ter mais gente no espectro que só os autovalores. Tá? Isso é uma coisa importante. Então, o autovalor está sempre no espectro, pelo que eu acabei de dizer agora. Né? E o conjunto de autovalores que são isolados, então a gente tem autovalores que estão lá longe um do outro, e de multiplicidade finita, e a gente chama de espectro pontual de L. Tá? Então, isso é o espectro pontual. Então, isso é um pedaço do espectro. Então, o espectro pode ter mais coisas. Tá? Então, olha só. Quando a gente usa o espaço de Hilbert como sendo o L2 de funções que estão em Rn, ou seja, aquelas funções definidas de Rn que tomam valores nos complexos, tal que a integral da norma ao quadrado é finita, tá? Esse é um espaço que a gente, para definir ele com todo cuidado no curso de análise, gasta um tempinho, tem um monte de algumas sutilezas que eu estou varrendo para debaixo do tapete, tá? E com a concordância do Arthur, então, pelo menos isso, estou tentando preservar o espírito das ideias dele, que a gente não queria, ou melhor, o Arthur não queria, eu não tenho nada a ver com isso, mas o Arthur não queria fazer um curso hiper rigoroso, não queria fazer um curso de análise. Então, eu entendo a posição dele e eu, no lugar dele, estaria fazendo a mesma coisa e vou fazer exatamente isso. Se eu discordasse, eu faria diferente. Tá? Então, a gente está pegando esse espaço, os elementos desse espaço, então, como em geral, os objetos aí são funções de Rn em C, a gente prefere, ao invés de falar em autovetor, chamar de autofunção. Só uma questão de terminologia, tá? Mas poderia chamar de autovetor sem problema nenhum. Olha só, agora imagina um espaço de Hilbert L2, são funções definidas no intervalo de 0 a 2π, que tomam valores complexos, tá? E L é um operador que faz o seguinte, quando você calcula o L de π, você tem como resultado a derivada segunda de π. Aqui vem, como eu disse, a gente pode fugir de algumas sutilezas, mas não de todas. Em princípio, uma função para estar em L2, ela não precisa ser, de fato, ela não precisa ser diferenciável. Aliás, ela não precisaria nem ser contínua. A função poderia ter pulos, em alguns lugares, aliás, em muitos, e, mesmo assim, ela poderia ter a integral do quadrado dela, seria finita, certo? Então, para você definir isso aqui, a gente tem que tomar alguns cuidados, que você tem que fazer algumas restrições. Quando vai definir esse operador aqui, esse operador L que está sendo definido, você tem que restringir o domínio do operador. Tá? Eu não posso pegar qualquer função, eu tenho que pegar funções que sejam duas vezes diferenciáveis. Okay? E se eu quiser, mais ainda, se eu quiser que o resultado, a aplicação do operador, saia do H e continue no H, eu tenho que diminuir ainda um pouquinho mais o meu domínio para que o resultado, que a derivada segunda, não só que ela esteja bem definida, mas para que esse resultado também seja um elemento do teu H. Okay? Então, em alguns momentos, é necessário fazer restrições de domínio para as coisas funcionarem. Então, isso é um aspecto técnico, às vezes é um pouquinho, basicamente nos livros de física é um pouquinho negligenciado, como a gente está tentando fazer uma abordagem um pouquinho mais cuidadosa, a gente tem que pelo menos mencionar o assunto, tá? Lidar com isso com cuidado exige, então, um pouco de atenção. Tá? Então, feitas essas ressalvas, que acho que basicamente são as ressalvas que são feitas aqui à frente,
tá? Ele não está definido para todo mundo, mas só para funções que são duas vezes diferenciáveis, né? Mas esse conjunto, assim, ele é um conjunto, ainda é um conjunto denso no L2 original, tá? Então, se você tiver que diminuir demais, na hora de fazer o domínio do operador, se tiver que encolher demais o teu espaço, pode ser terrível fazer a teoria. Mas se você continua tendo um conjunto que é denso no teu conjunto original, você ainda consegue fazer com que as coisas funcionem, tá? Então, vamos tentar andar pelo pântano, mas pisando nas pedras mais corretas, né? Não na cabeça dos jacarés, tá? Então, eu estou tentando justamente evitar os jacarés. Então, essa é mais ou menos a maneira de evitar os jacarés. Então, olha só, se você pega funções assim, as exponenciais de nx, lembre que a gente está integrando essas funções no intervalo de 0 a 2π. Então, é um intervalo finito. Quando você calcular a norma, o módulo ao quadrado disso aqui vai ser exatamente 1. Né? Então, o quadrado dessas funções ele é integrável. Quando eu integro isso vezes o conjugado dele, o resultado é 2π. É a integral de 1 no intervalo de 0 a 2π, que dá 2π. Então, é finito. Essas funções, vocês sabem muito bem que, em termos de diferenciabilidade, eu posso derivar essas funções quanto eu quiser. São funções, de fato, sem infinito. Então, quando você deriva, calcula o operador L, você obtém menos n ao quadrado como resultado. Tá? Vai sair o n quadrado, então, cada psi que está aqui é uma autofunção de L com autovalor menos n quadrado. Tá? Então, você já nota que os autovalores podem, no caso, eles vão ter um sinal de menos na frente, mas eles podem ter um valor absoluto enorme, porque eu posso trocar o n por qualquer coisa. Tá? Então, esses elementos aqui, basicamente, se você notar bem, são justamente aquilo que a gente usa como base das séries de Fourier. Quando você tem funções que são periódicas, ou seja, funções que se repetem de 2π em 2π, que podem ser pensadas como funções definidas de 0 a 2π, né? A gente pode representá-las como somas de senos e cossenos, que são as chamadas séries de Fourier, sob condições adequadas. Então, esses caras acabam sendo um conjunto ortogonal completo, justamente porque a gente sabe representar funções dessa maneira. Tá? Se você fizesse o operador ser menos a derivada e não a derivada, você eliminaria esse menos aqui e teria autovalores da forma n quadrado. Tá? Então, uma pequena modificação, mas não tem nada de profundo. Tá? Bom, então o espectro era aquele conjunto de caras, de lambdas, tais que o L menos lambda I tem uma inversa. Agora, o resto dos números complexos que não entram no espectro, o que sobrar, que não está no espectro, você chama simplesmente de resolvente. Tá? Ou melhor, o espectro é quando não tem a inversa. Né? Quando lambda, L menos lambda I não tem inversa, e o resolvente é justamente quando tem. Tá? Então, esse é o conjunto resolvente, ele é exatamente o complementar do outro. Olha só, uma afirmação curiosa é assim, e simples de provar, é que se o L é um operador autoadjunto, os autovalores são reais. Então, isso é uma coisa interessante, você realmente pode escrever isso. Você tem essa cadeia de coisas que você pode escrever. De um lado, você escreve o L de V, que é lambda V, que dá isso. Por outro lado, ele é igual ao seu adjunto. Você pode passar esse cara para o outro lado. Vai dar isso. Quando o lambda está na segunda coordenada, ele sai como lambda conjugado. Né? Então, você chega à conclusão de que o lambda é igual ao lambda conjugado, ou seja, o lambda é real. Então, os autovalores, de fato, a afirmação é que o espectro de um autovalor, de um operador que é autoadjunto, o espectro é real. Tá? Isso é uma coisa interessante, porque nós, basicamente, na mecânica quântica, vamos lidar com operadores que são o tempo todo autoadjuntos. Então, os autovalores desses operadores, como eu já estava tentando adiantar aqui agora há pouco, os autovalores de um operador assim são basicamente as coisas que a gente pode encontrar ao efetuar uma medição. Aquilo que um físico vai no laboratório e mede é algo que, em geral, é um número real. Tá? Então, os autovalores serem reais é uma propriedade interessante, então a gente vai acabar lidando com operadores que são autoadjuntos para representar as grandezas físicas. Tá? Então, basicamente, essa afirmação que eu falei, é isso aí. Bom, se U é unitário, você consegue dizer o seguinte, que na verdade é uma conta simples que você consegue verificar que os autovalores, os lambdas quadrados são iguais a 1, ou seja, os autovalores de operadores unitários estão contidos no círculo complexo de norma 1. Tá? Então, isso é uma afirmação simples. Então, está exatamente no círculo unitário. Tá? Bom, teorema espectral, então, possivelmente vocês já encontraram ali na álgebra linear, que você consegue representar. Se você tem um espaço de dimensão finita, uma transformação linear autoadjunta, você tem, então, n vetores,
e n valores reais aqui, tais que isso é verdade, ou seja, esses caras são autovetores associados a esses autovalores, tá? E esses autovalores aqui, de fato, geram todo o espaço Cn, então, e eles são 2 a 2 ortogonais. Então, você tem uma base ortogonal de caras que são autovetores, tá? Então, isso é uma propriedade bem útil quando a gente lida com espaços de dimensão finita, né? Bom, se o cara agora é um operador autoadjunto no espaço de Hilbert de dimensão infinita, o que vai acontecer? Então, você pode ter situações em que você tem um conjunto enumerável de autovetores associados a autovalores reais, que são um conjunto ortonormal completo. Você pode ter casos assim, tá? Então, você aplica o L no psi, você vai ter exatamente isso, ou seja, o L do psj é um lambda psj que está aqui. Então, quando você aplica o L num vetor psi, o resultado é esse que está aqui. Você tem uma expressão relativamente simples se você está usando essa representação, tá? Então, o L pode ser escrito como o quê? Isso aqui, no fundo, dada a expressão do alfa j que nós já vimos, nós vimos como é que a gente, dado o psi, eu já sei como encontrar esses alfa j's, e é projetando, né? É o pedaço, é o tamanho da projeção que eu faço na direção do psi j. Então, essa expressão pode ser reescrita assim, como lambda j, p, projeção na direção do lambda j, que é exatamente isso, ok? O alfa j vezes psi j é exatamente isso aqui. Então, esses caras são 2 a 2 ortogonais, a gente usa ortogonalidade e obtém exatamente aquilo, bem de uma maneira similar ao caso de dimensão finita, tá? Usando a convergência. Bom, finalmente, se você tenta fazer isso aqui, você chega nessa expressão, ou seja, você passa esse cara para cá, e você consegue escrever uma expressão que envolve o lambda vezes o tamanho dos alfa j's ao quadrado. Os alfa j sendo exatamente os coeficientes originais da representação do psi, ok? Então, aqui aparece algo que tem a ver com a norma do psi original, só que multiplicado, ponderado pelos autovalores, tá? Então, se esse cara é autoadjunto, isso aí é um número real, tá? Então, exemplo de operadores autoadjuntos. Então, eu estou mais ou menos chegando aqui deixa eu ver os primeiros exemplos. Então, alguns operadores são autoadjuntos. Se você pegar um operador que pega um vetor e leva nele mesmo, esse cara é autoadjunto. Esse é mais ou menos tranquilo, né? Não parece nada de extraordinário. Multiplicação por coordenadas. Então, esse é uma situação que é mais interessante. Você vai pegar um operador que pega uma função e leva na função multiplicada por uma coordenada. Se você pensa em funções da reta, se eu só tenho o x1, então eu estou levando uma função psi de x na função x vezes psi de x. Multiplico uma coordenada, tá? De novo, tem que tomar um cuidado. Se a gente está considerando aqui o nosso espaço de Hilbert como sendo funções que têm quadrado integrável, você gostaria que a integral do psi, do tamanho do psi ao quadrado, fosse algo finito, fosse algo limitado. Quando você pega essa nova função, que é a psi original, multiplicada por uma das coordenadas, se você levar isso aqui ao quadrado, né, então é claro que isso aí pode aumentar, tá? Então, tem uma questão importante de domínio aqui, novamente, como no caso da derivada que nós mencionamos agora há pouco, aqui tem que ser tomado um cuidado também para que esse sujeito da chegada continue no espaço original. Então, tem um pequeno detalhezinho a ser observado, tá? Mas então esse operador quer multiplicar uma função por uma das coordenadas. Então, olha só, se você chama isso aqui de xj, ou seja, xj é justamente você aplicar um operador que é multiplicar a função original pela coordenada j, ok? Pela coordenada xj. Então, olha só, o domínio é justamente isso, você tem que considerar que essa função aqui, que é a função de chegada, que está multiplicada por xj, seja uma função de L2, então isso impõe algumas restrições, a psi tem que ter um certo decaimento ali, senão as coisas não vão dar certo, né? Por exemplo, pega uma função assim, isso aqui é um seno, é um cara oscilante multiplicado por uma exponencial de uma potência positiva dessa quantidade. Então, essa função ela tem oscilações, mas ela tem uma exponencial que está fazendo com que ela diminua, tenda a zero relativamente rápido, tá? Então, olha só, a função φ2 aplicada nisso é exatamente pegar a função original e multiplicar pela coordenada x2. Então, eu apliquei o operador, que é multiplicar pela segunda componente. É isso aqui, tá?
Essa coisa aqui, basicamente, a função original tem quadrado integrável e a função de chegada também, porque, essencialmente, a exponencial decai muito mais rápido que o x ao quadrado. Tá? Então, ela controla a vida aí. Então, como x é um número real, esse operador acaba sendo autoadjunto. Então, esse é um exemplo de operador autoadjunto. Quando eu passo ele para o outro lado, a coordenada é real, ela não troca, o complexo conjugado dela não muda ali em nada, então isso não vai mudar. Tá? Então, esse cara é autoadjunto. Bom, então essa aqui é a conta, né? A conta a ser feita, essa é a integral. Então, quando você trocar de lado, esse xj não importa se ele apareceu aqui ou aqui, ele pode ser colocado debaixo dessa barrinha dos complexos conjugados à vontade. Como ele é real, isso não vai fazer nenhuma diferença. Então, esse cara é autoadjunto. Tá? Então, isso não é um operador limitado. Bom, né? Ele não é numerável. De fato, como você está multiplicando o cara pela coordenada, multiplicando por x, e o x está, por exemplo, na reta, né? Você está em Rn, então o x pode ser tão grande quanto você deseja. Então, esse aqui não é um operador limitado. Né? Então, temos aí a situação. Então, esse cara, obviamente, não vai ser sobre em L2. Tá? Então, a gente não tem um operador limitado, temos uma situação um pouco curiosa, mas é uma situação que vai ser útil para a gente em alguns casos. Então, esse cara também não tem autovalores. Se você tentar montar uma equação de autovalores e autovetores, a gente não consegue resolvê-la. Bom, esse operador aqui, que é uma multiplicação por uma função. Então, o que a gente fez anteriormente foi multiplicar pela função que era x, x1, ou x2, ou xj. Agora, você pode ser mais geral. Você pode pegar uma função e multiplicá-la por uma outra função v de Rn em R. Tá? Então, isso também vai ser um operador, se essa função é real, isso também vai ser um operador autoadjunto. Tá? Com as ressalvas feitas a respeito de novo, você gostaria que esse cara de chegada fosse o quê? Fosse uma função também de quadrado integrável. Então, você tem que tomar cuidado, dependendo da sua v ter ou não decaimento, né, pode ser mais ou menos fácil fazer com que isso aqui tenha o quadrado integrável. Tá? Então, vou chamar esse operador dessa maneira, denotar dessa forma. Então, você está pegando exatamente isso, está pegando a psi multiplicando por uma função v. Então, essa aqui é a imagem de um elemento. Tá? Então, esse é o domínio, você tem que garantir que essa coisa tem um quadrado integrável, né? Então, isso impõe restrições sobre as psis originais onde você vai aplicar o operador. Tá? Então, mais um exemplo, você tem uma v que é essa daí. Então, o que você vai fazer é multiplicar a tua função original, que é aquela mesma do exemplo anterior, que decai muito rápido, multiplicada por esse cara. Tá? Então, como aquilo é real, o v é real, isso aqui é autoadjunto. Então, a gente tem uma situação semelhante à anterior, é só uma generalização daquele caso lá. Temos outras observações semelhantes às anteriores. Tá? Então, não vou ficar entrando em cada uma dos detalhes aqui. Deixa eu ir rapidamente aqui. Então, olha só. Quando você tem duas funções, tá? O operador, esse Ni1 representa multiplicar por x1, Ni2 representa multiplicar pela coordenada x2. Então, você fazer isso aqui significa você aplicar primeiro o Ni2, ou seja, multiplicar por x2 e depois multiplicar por x1. Tá? Agora, olha só, então você multiplicar por essa quantidade, x1, x3 ao quadrado, x2 ao quadrado, você poderia representar por esse operador aqui. Ok? Fazendo isso, você vai multiplicar por x2 duas vezes. Fazendo isso, você vai multiplicar por essas coisas aqui. Mas por que você não vai multiplicar assim? Ou seja, por que você não pode inverter a ordem? Tá? Por que você não pode trocar e fazer x3, x1, x3? E não x1, x3, x3? Ou seja, aqui a gente está tropeçando no problema da comutatividade. Ou seja, quando é que você pode ou não colocar operadores e usar esses operadores de maneira indiscriminada, independente do lado em que eles aparecem. Tá? Como vocês sabem do fato de lidar com matrizes, quando a gente pega matrizes aqui, tipicamente, fazer o produto de matrizes A vezes B é diferente de B vezes A. Então, a gente lida com o fato de que as coisas não comutam. Né? Então, isso já é verdade para matrizes que são, essencialmente, operadores lineares de espaços vetoriais de dimensão finita. Quando a gente vai para espaços de dimensão infinita, o problema tipicamente não melhora, as coisas em geral no mínimo elas são tão difíceis quanto, ou em geral mais,
Então, a comutatividade, obviamente, não vai ser resgatada e, portanto, significa que quando a gente faz mecânica quântica, a gente está usando operadores lineares, o que parece ser mais fácil do que lidar com equações diferenciais ordinárias não lineares, como aquela que eu escrevi no início, mas você lidar com operadores lineares faz com que você tenha que se deparar com a não comutatividade. Tá? E o que eu estava falando para vocês agora há pouco, então a gente se encaminha para o fim aqui, só para evitar problemas, que nós temos uma sessão de abertura que vai ser feita aqui depois, eu vou encerrar agora. Aquelas mecânicas que o Heisenberg e o Schrödinger fizeram, uma versão ondulatória e outra uma versão matricial, então o fundamental é que as duas são representações de uma álgebra mais abstrata, mas que o fundamental dessa álgebra abstrata é que os elementos dessa álgebra abstrata, eles são elementos essencialmente não comutativos. Então, as duas álgebras que surgem, tanto com as equações do Schrödinger, com a equação de mecânica ondulatória, ou com as equações das matrizes do Heisenberg, são, então, objetos não comutativos e, de fato, a essência, digamos assim, do fato de que a mecânica quântica é uma teoria diferente e bastante mais interessante, enfim, distinta da mecânica clássica, é justamente o fato de que ela, então, está ligada fortemente a algo que não é comutativo. Então, isso aí é o fundamental. Eu vou tentar voltar a esse tópico quando a gente avançar um pouquinho para ver se eu esclareço melhor essa frase, mas, então, a não comutatividade é a fonte de muita coisa na mecânica quântica. Tá? Então, vou parar por aqui. A gente não estourar o tempo. Amanhã, uma pequena lembrança é que a gente faz a nossa aula no auditório 1, se eu não me engano. Tá? Esse auditório vai ser utilizado, então a gente vai para o auditório 1. Depois a gente retorna para cá. Tá? Então é isso, obrigado.